Após o fim das aulas, o aluno introvertido do segundo ano foi para a biblioteca estudar. Esperando encontrar um local vazio e silencioso, ele foi surpreendido por ter quatro garotas conversando. De repente, uma delas se levantou para pegar um livro próximo a ele, e por algum motivo ele começou a ficar nervoso e entrou em pânico, e acidentalmente derrubou sua mochila que estava seus desenhos no chão. Quando o grupo de garotas viu os desenhos de forma insensíveis, elas zombaram dele. Uma delas recebeu uma mensagem de uma amiga e três delas foram embora, exceto uma que se apresentou como estudante do primeiro ano. E logo em seguida chamou ele de senpai. Ela é Nagatoro, uma garota atlética, popular e bastante sádica, mas no fundo muito doce. E junto com o senpai são os personagens principais da obra. Observação: no anime não é falado qual é o nome dele, é só bem lá na frente no mangá que é citado isso. Então é chamado na maioria das vezes de senpai. Para quem não sabe, senpai é uma palavra usada para se referir com respeito a uma pessoa mais velha ou mais experiente. Quando ela viu os desenhos, reparou que ele tentou se representar neles. E por causa disso, ela zombou dele, porque o real personagem era muito diferente do desenho. Depois de mais algumas provocações, ela finalizou chamando-o de nojento, fazendo com que ele chorasse. Antes de ir para casa, ela enxugou as lágrimas dele com um lenço e pediu desculpas alegremente, e deixou para ele o lenço como presente. No dia seguinte, na sala do clube de artes, antes de entrar na sala, Nagatoro se aproximou do protagonista e cumprimentou ele. Ele se ofereceu para ser modelo de desenho, para se desculpar pelo outro dia. Logo de cara, ele tentou recusar, mas logo foi convencido por vergonha, após ela provocar, prometendo que lhe daria uma recompensa se fizesse um bom desenho dela. Nervoso pela situação e pela suposta recompensa, ele conseguiu apenas fazer um esboço. E então, como prometido, era a hora da recompensa. Ela pediu para ele fechar os olhos e deu um peteleco no nariz dele. E riu dele porque ela viu que ele esperava que recebesse um beijo. Mais tarde naquele dia, os dois estavam voltando para casa juntos. De repente, ela se aproxima dele e timidamente pediu para sair com ele. Quando o protagonista ficou em choque, ela logo afirmou que nenhuma garota perguntaria algo semelhante de verdade. Isso era mais uma das provocações dela. Então, vendo que ele não reagiu, a garota perguntou por que ele não ficou com raiva, apontando que ela era realmente má com ele. No entanto, o prota lembra que foi intimidado desde a infância e já tinha se acostumado com isso. Depois que a garota sugeriu que ele realmente tinha uma queda por ela, ele disse para ela colocar isso de lado e admitiu que, apesar de considerar ela irritante, ele não se incomoda em falar com ela. Sorrindo, a garota disse para ele parar de chamar de senhorita. Sendo assim, ele então pediu o nome dela. E então ela finalmente se apresentou como Nagatoro. Nagatoro invadiu a sala do clube de artes com um bambolê e insinuou para o senpai se juntar a ela. No entanto, quando ele se baixou para pintar, ele acidentalmente viu por baixo da saia dela, fazendo Nagatoro corar e bater nele com um bambolê. Em uma tarde chuvosa no clube de artes, após comer, o senpai se preparou para ler uma obra diferenciada chamada de Vampiras Peitu. De todos os antes mesmo de olhar uma página, Nagatoro entra na sala e pegou ele no fraga. Depois de pegar o mangá, ela viu que apenas tinha algumas partes picantes e até mesmo achou a história divertida. Após isso, ela começou a brincar com ele, fingindo que era uma vampira, e acidentalmente caiu em cima dele, e as mãos delas caíram nos Países Baixos do protagonista. No dia seguinte, ela propôs ao senpai um jogo em que o jogador tinha que adivinhar onde estão os mamilos da outra pessoa, e depois cutucá-los de cima das roupas. Só brincadeira saudável. O prêmio seria um bilhete especial, permitindo que quem o possuísse ordene que o outro faça o que quisesse. Então ela conseguiu vencer o jogo e disse ao senpai que ela teria mantido o bilhete, planejando usar ele um dia no futuro, uma vez que ele esquecesse. Assustado, ele tentou tocar por sua vez adivinhar onde estavam os dela, causando um constrangimento notável em Nagatoro. Ele usou a desculpa de uma mensagem de texto para fugir, dizendo que havia esquecido o encontro com as amigas. Em um restaurante longe da escola, o protagonista estava procurando um lugar silencioso longe da Nagatoro para estudar e poder continuar seus desenhos. Quando de repente, ela e uma das suas amigas entrou no local junto com dois meninos. Ele assistiu à distância enquanto a garota recusava os dois com uma expressão entediada, sem ser agressivo nem intimidá-los, e repreendeu o amigo por continuar tentando montá-la, tentando fazer com que ela arrumasse um namorado. Voltando para casa, ele se perguntou se ele era o único que ela atormentava frequentemente, fazendo provocações e insinuações. Nagatoro se ofereceu para ser um modelo para ele desenhar. Depois que ele recusou, ela começou a se despir, causando um pânico. No entanto, depois que ela tirou sua última peça de roupa, a garota revelou que estava realmente usando um maiô por baixo. No meio de uma tempestade, enquanto voltavam para casa, os dois se abrigaram em uma mirante. Então Nagatoro provocou ele para não olhar para ela, porque seu uniforme estava molhado.
mas se lembrando da brincadeira anterior, ele pensou que ela ainda estava com maiô. Então, sendo assim, acabou olhando. E o que aconteceu era que ela não estava vestindo maiô. Depois de um rápido momento de vergonha, vendo que a tempestade estava piorando, ela o convida para a casa dela, que é mais próximo. A família dela não estava em casa, e surpreendentemente ela se comportou como uma boa anfitriã, dando para ele algumas roupas de seu irmão e até mesmo fazendo um chá para eles beberem no quarto dela. Percebendo quão desconfortável o garoto parecia estar no quarto de uma garota pela primeira vez em sua vida, Nagatoro sugeriu jogar um dos videogames de seu irmão. Enquanto eles jogavam, seu pai revelou ser muito mais habilidoso do que ela, desencadeando a competitividade da garota, elevando ela a trapacear várias vezes, perturbando ele enquanto ele segurava o joystick. Eventualmente, no entanto, ambos se divertiram. À noite, antes de voltar para casa, ele agradeceu ela pela tarde e os dois concordaram em jogar novamente em algum outro dia. No dia seguinte, na lanchonete na escola, sem ter onde sentar, o protagonista acabou sentando na mesa onde estava Nagatoro e suas duas amigas. A de cabelo laranja é a Maki Ganou, uma garota agressiva, sarcástica, astuta e mandona, com um lado tão sádico quanto a de Nagatoro. Ela é a valentona mais forte do grupo de garotas e em um perfil afirma-se que ela gosta de zombar as pessoas. Enquanto a outra de cabelo loiro é a Hoshi, escrita como uma cabeça de vento natural. Ela exibe uma evidente falta de inteligência, não é particularmente brilhante, sempre parece distraída, muitas vezes precisando de uma explicação até pelas coisas mais óbvias. Então as duas começam a provocar e zombar do Senpai. E várias vezes que tentaram encostar nele, Nagatoro pediu, mostrando um pouco de ciúmes com essas tentativas. Após mais algumas provocações, elas pediram desculpas e admitiram que ele era um cara muito engraçado. No entanto, Nagatoro fez um beicinho. Quando os dois estavam sozinhos no clube de artes, ela perguntou por que ele nunca revida. Então ela ensaiou uma pequena peça no qual ela seria a vilã e o protagonista teria que revidar os insultos. No entanto, ela foi longe demais, insultando fortemente a aparência e o penteado dele, a ponto dele do senpai se ofender. Triste pela primeira vez por ter magoado seus sentimentos, dessa vez ela ficou realmente triste por ter feito isso, e tentou animar ele, falando para ele bater no ombro dela de maneira tradicional de manzai, um estilo de comédia na cultura japonesa comparável à comédia de duplo ato comédia. No entanto, quando ele fez isso, devido às lágrimas nos olhos e à raiva, acidentalmente bateu no peito de Nagatoro, em vez do ombro. Ambos colaram por um momento, então ela quebrou o gelo, elogiando por finalmente ter revidado, mas brincando, afirmando que no fundo ele fez aquilo de propósito. No dia seguinte, eles estavam almoçando sozinhos no clube de artes, quando as duas amigas de Nagatoro entraram na sala, procurando por ela. Depois de ver que ela não estava presente, elas decidiram provocar ele, perguntando se ele já tinha pegado em uns peitos femininos, depois oferecendo para tocar nos garotos de cabelo laranja. Envergonhado, seu pai recusou, mas foi parado e constrangido por Yoshi, que forçou a mão direita sobre o peito esquerdo de da outra garota. Para a sorte ou azar do protagonista, eles mostraram que o que ele tinha tocado era apenas um pão, mas naquele exato momento, Nagatoro entrou na sala e questionou as duas sobre essa história de alpapar. Então as duas com medo saíram correndo da sala. Ela ficou chateada e com ciúmes por pensar que tinha tocado neles, mas explicando que era apenas uma brincadeira dela. Ela rapidamente se animou e então enfiou os dois pães embaixo da própria camiseta e falou para ele adivinhar qual era qual. No entanto, enquanto Senpai estava fazendo isso, com os olhos fechados, o pão sobre o peito esquerdo caiu da cabeça de Nagatoro. Assim, quando ele moveu a mão para checá-lo, tocou nos peitos dela. E por achar que o pão estava mais suave, abriu os olhos e percebeu o que havia acontecido. Envergonhado, Nagatoro bateu em Senpai várias vezes depois se sentaram e comeram o pão em silêncio. No dia seguinte, ela trouxe consigo um sofá para a sala do clube de artes, falando que era mais confortável e que com ele poderia fazer muitas poses diferentes. Percebendo que o Senpai estava assistindo um time de beisebol treinar, ela perguntou para ele se ele queria ser elogiado pelos outros, assim como o aço do time deles, dizendo que precisava elogiar os outros também para que isso acontecesse com ele, pediu para ele fazer alguns elogios para ela. Para fazer isso, ele admitiu para si mesmo, pela primeira vez, que achava que ela tinha um rosto bonito, pernas finas e muito bonitas, e um bom cheiro. No entanto, ele estava com vergonha de dizer essas coisas. No entanto, ele estava com vergonha de falar esses pensamentos em voz alta. Então simplesmente disse que o cabelo dela é muito sedoso, que ela é muito leve e que ele achou suas habilidades em artes marciais muito legais. Isso fez Nagatoro realmente corar um pouco. Então enquanto tentava fazer o mesmo por ele, ela simplesmente não conseguiu. Ele estava se esforçando para desenhar ela, mas ela continuou levando sua saia um pouco para provocá-lo. E depois de algum tempo, sem
Sem ter começado a desenhar, ela acabou dormindo. Observando quão fofa e inocente ela parecia enquanto dormia, Senpai finalmente conseguiu fazer uma pintura extremamente precisa dela. A princípio, ele se sentiu orgulhoso de si mesmo por finalmente conseguir desenhar a figura feminina humana, mas começou a se sentir envergonhado, esperando que ela nunca visse essa pintura, sem perceber que ela já estava de pé logo atrás dele. Nagatoro imediatamente pediu que ele fechasse os olhos e se preparasse para sua recompensa. Ele fez o que foi ordenado, temendo outro movimento ou coisa pior, mas em vez disso, ela o beijou nos lábios como uma boneca e olhou para a tinta com ternura, afirmando que ela realmente gostou do desenho. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação para acompanhar mais resumos de animes.